falar um pouco do tema que a gente escolheu para conversar hoje, né? Que é um tema que parece muito simples, né? Muito singelo, né? Que é o despertar. A gente desperta todo dia, né? A gente sai do estado de dormir para o de acordar. O despertar tem a ver, né, com a palavra despertar, tem o espertar no meio, né? O centro da palavra despertar é esperto, que tem a ver com percepção, né? Tem a ver com perceber coisas diferentes, perceber coisas que a gente não percebia antes. E é um grande tema nesse momento, né? É um tema que a gente ouve falar muito, o despertar coletivo, a Terra está despertando, você já despertou, quem desperta, quem não desperta, despertar espiritual, despertar de consciência. Mas eu acho que tem muitos mitos, né? Muitos mitos, muitos enganos com relação a isso, coisas assim que aparentemente são, né, tem a ver com iluminação espiritual, é só para alguns escolhidos. E, na verdade, é um pouco isso que eu quero conversar com vocês três, né? Cada uma vai contar agora, nesse momento, um pouco do que acredita que seja o despertar. E, como o tema da gente são as narrativas, né? A ideia da gente é conversar um pouco sobre a história de cada uma, como é que foi a história de transformação, né? Alguns momentos né, que fizeram cair algumas fichas na vida de cada uma de vocês. E a ideia é que as três falem das suas histórias, e a quarta narrativa, né, que a gente está propondo aqui, de despertar, é uma narrativa coletiva. Na verdade, é o início de um processo de conversas, né, do que seria esse despertar, que é um processo, como diz a Vilma, há um tempinho atrás, né, 10 minutinhos atrás, a gente estava conversando, ela falou assim, a gente não pode ficar ansioso nesse momento para falar tudo sobre o despertar, porque o despertar é um processo lento. Então, aí me deu a ideia de repente, convidar vocês também a pensar sobre o despertar, e quem quiser compartilhar, contar essa história para a gente, colocar esse hashtag Energia 360 Despertar, e a gente vai depois, né, nós quatro vamos continuar essa conversa com quem quiser. Então, coloca no seu feed, grava um vídeo, dá um depoimento, escreve uma história sobre o seu próprio despertar a partir dessa conversa da gente. Então, é isso aí, Liane, Marjorie e Vilma. Vamos começar a contar a história? Vilma, começa você? Eu? Começa você. Você começa? Começo. Que você propõe que fale sobre o despertar ou sobre o que é o despertar? O que para você o que é o despertar para você? O que você entende por despertar? E se você quiser compartilhar com a gente, como é que foi o seu? Tá. Bom, primeiro, obrigada, Miriam, Liane, Marjorie, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos vocês nesse sábado de chuva, aqui, pelo menos. E é um prazer estar com vocês falando de um tema tão bonito, né? E tão atual. E tão antigo também, né? Quanto à própria humanidade, né? Então, assim, Miriam, para mim, o despertar, a gente vive num sono profundo que é um automatismo, né? É uma espécie de uma vida ditada por outros, ou como nós fomos educados, ou como a gente acha que é. Então, é uma coisa meio robótica, meio sem sentido. E tem pessoas que passam uma vida inteira nesse ritmo de normose, né? Que deveria fazer. Então, ela levanta, ela tem predefinido um roteiro a seguir, né? E a vida vai desencadeando nesse sono, nesse estado de ilusão. E em algum momento, que aí acho que vai ser legal a nossa conversa, em algum momento você para e questiona. Então, ele é um processo, para mim, é um processo onde você começa a perceber coisas ao seu redor que você não percebia. E você começa a buscar respostas, você começa a fazer perguntas que você não fazia. E você começa a buscar as respostas que sempre estão dentro de você, mas o primeiro movimento é para fora, né? É para as escrituras, é para os mestres, para os livros.
E quando você começa a fazer esse tipo de questionamento, começa a buscar as respostas, elas não terminam mais, por isso que é um processo. O meu particularmente, faz algum tempo eu entrei na avalanche de executivas sendo completamente esmagadas pelo sistema, salto alto, tailleur, reuniões, mundo principalmente um mundo muito masculino, e nessa época eu trabalhava com tecnologia da informação, com a área de sistemas, e tinha escritório em São Paulo, na Avenida Paulista, tinha escritório em Brasília, atendia o governo federal, trabalhava com inteligência, e essa vida ela não te dá tempo nem de respirar, eu nem sei como que eu criei meus filhos no meio de tanta viagem. Em algum momento não fazia mais sentido os processos, assim, conversando com as pessoas sobre processos que deveriam virar sistemas inteligentes, que era a minha área, eu via que a solução nunca estava no sistema, e estava nas pessoas. Geralmente, elas punham o problema delas para que você, com um sistema, conseguisse trazer uma resposta. E isso começou a me deprimir de uma forma, comecei a questionar o meu trabalho. E aí, para não ficar muito longo, aí começou todo um processo de busca de conhecer o processo das pessoas e não do computador, né? E nessa busca eu fui acabar, que foi a primeira minha grande escola, foi a Barbara Brennan School of Healing, nos Estados Unidos, na Flórida, que ali abriu um horizonte, são 4 anos de graduação, ali abriu o primeiro horizonte, onde eu vi que esquece tudo que você aprendeu sobre quem você é, sobre a vida, sobre a relação entre as pessoas, sobre o mundo que está além da matéria, sobre o invisível, né? E aí começou o meu verdadeiro despertar, quer dizer, quando eu entrei na escola, que aí surgiram as artes, surgiram muitas coisas, mas a partir daí, meu mundo mudou completamente. Acho que eu vou parar aqui para deixar a turma falar, porque tem tanta coisa, né? E acho que é isso, Miriam, basicamente é isso. Marjorie, você quer contar um pouquinho do que você acha, como é que é o despertar? Que nem a Vilma, foi diferente? Quer contar um pouquinho da tua história? Sim, agora. E primeiro eu também quero agradecer a você por me convidar aqui. Dá para ver imediatamente que não sou brasileira, mas eu vou compartilhar com português para me expressar claramente com vocês. E eu gostei de ouvir você, Vilma, e também falar sobre o assunto de despertar e como que significa, né? Então, para mim, eu acho que despertar é uma coisa que eu faço muitas vezes durante a minha vida, que, bom, eu vou falar, a primeira desperta profunda para mim, eu tinha 16 anos, eu estava visitando com um amigo meu que estava quiroprata, e eu tive para terceira inverno o bronquite, e sempre tomava o remédio, né, que meus pais me deram. E ele falou, bom, não toma, descansa muito, beba muita água, não come muito e vê o que passa. E dentro de 3 dias eu me curei. E fiquei completamente... Quando eu não tomava, eu fiquei um pouco com medo que vai passar, mas na verdade eu me curei dentro do mesmo tempo que seria acontecer se eu tomava o remédio. Isso foi um grande... Eu abriu minha cabeça muito em como que o seu próprio corpo pode se curar. Mas, na verdade, passou muitos anos antes de entrar a profissão de ser profissional, né? E
eu era musicista faz muitos anos e também agora eu posso ver que estava já entrando uma vida de seguir e brincar com energia, porque música é energia. Mas como 40 anos, eu fiquei um pouco de saco cheio de tocar música profissionalmente, que é uma carreira que pode ser difícil, né? E eu passei de ser massagista. Mas mais do que isso, mais de o assunto de despertar, eu acho que passa com concordo com sua história, Vilma, e que eu acho que a gente desperta quando tem estresse na vida, ou coisas na vida que não está dando certo. E isso motiva as pessoas para encontrar jeitos mais saudáveis para viver. Então, se você está trabalhando no trabalho que não te dá mesmo, que não liga com seu coração mesmo, e se você está num relacionamento ou morando num jeito que não liga mesmo com quem você é, isso dá uma motivação para encontrar outros jeitos de saber. Então, eu acho que se você continua explorando a vida e crescendo na vida, eu acho que isso é o ponto da vida, para sempre ficar crescendo, né? Então, porque você crescer num nível e se você fica lá muito tempo, começa a ficar um pouco chato, né? Porque você quer crescer cada vez mais. Mas quando você crescer, tem que encarar as coisas mais difíceis, né? Suas próprias barreiras. Mas eu acho que isso é o ponto da vida, de continuar ou crescendo e explorando e encarando as coisas que são mais difíceis. Então, para mim, a vida é sempre uma série de crescer e despertar. Eu tento de sempre encorajar essas coisas. E agora, nesse momento, bom, eu moro na cidade de Nova York, cidade maior do mundo, minha vida inteira, e agora estou morando nas montanhas e crescendo minhas próprias verduras e fazendo tudo das montanhas na campanha, que é uma desperta enorme para mim, que eu não esperei de encarar com 60 anos. E eu estou com curiosidade e ver onde eu vou. Então, eu acho isso. Eu vou voltar agora e dar um ponto e deixar a Liane falar, mas isso é meus primeiros pensamentos do assunto. Espero que eu me expressei mais ou menos claramente. Sim. Obrigada pelo esforço, obrigada pela essa vontade de se fazer entender em português. Então, nossa, obrigada de novo, Marjorie, porque eu sei o quanto não é fácil a gente falar em outra língua, ainda mais falando de temas, né, subjetivos. A Eliane sabe bem disso, que ela dá aula na Rússia, na Alemanha. Ai, meu Deus! Parabéns! Lost in Translation, né? Como é que ficar para Lost in Translation? Então, Eliane, quer contar a tua história? Mais comprida. Miriam, muito obrigada. Falar que é um prazer estar aqui com a Vilma, com a Marjorie, com você, na Unibis Cultural, que antes dessa pandemia eu comecei a estar junto lá e gostar tanto da Unibis, né? Então, obrigada. Eu estava pensando, enquanto vocês falavam aí, porque, para mim, a história do despertar tem a ver com uma revolução. A minha foi uma revolução interna muito grande, e eu acho que é sempre isso que vocês duas falaram, que é um despertar íntimo, muito interno, de um valor, de um centro da gente mesmo, né? E esta revolução é capaz de transformar a gente. Então, eu vou contar o meu, porque foi assim. Eu tinha 17 anos e estava fazendo, eu sou pedagoga de formação, eu estava fazendo pedagogia e fui para um retiro espiritual, veja bem, lá no meio do mato, como vocês aí estavam falando antes, tinha uma igrejinha assim,
no lugar e eu sentei ao lado daquela igrejinha, na porta, comecei a meditar. Nesse momento apareceu assim, do nada, um menininho de 6 anos com síndrome de Down. E eu olhei aquela criança e meu coração fez tum, 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 tum. E eu comecei a falar, o que é isto? É que nem o passarinho que veio para Miriam agora, né? O que o mundo está me dando com essa criança sentada aqui do meu lado? Me emocionei muito e, a partir daí, eu fui para os Estados Unidos, fui estudar síndrome de Down, depois fui para a Argentina estudar autismo e comecei numa carreira muito intensa na PAI e com crianças com paralisia cerebral, com autismo. Eu tenho uma tese em autismo e transformou a minha vida, porque quando eu entrei para trabalhar com essas crianças, que não é igual ao que é hoje, a primeira coisa que eu senti foi uma impotência muito grande. Nossa, como fazer tudo isso ter um pouquinho de abertura no cérebro, né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a me interessar pela família das crianças, o sofrimento narcísico, ou sei lá, da ferida dessa mãe, e aí me interessei pela psicologia, e aí começou o meu caminho. E como disse a Vilma, os mestres daí, a nosso despertar e as revoluções, como disse a Marjorie também, a gente vai indo através dos mestres que vão, parece que materializando na nossa frente, e você fala, nossa, esse é meu caminho. Nossa, esse é o meu caminho. E aí eu fui seguindo e me transformando em psicoterapeuta. E hoje, o que acontece no meu despertar hoje, aqui, confinada nesse momento, foi algo que eu aprendi com muito medo, com muito pânico, com muita angústia nos primeiros momentos, que foi despojar-me do futuro. Eu senti que aquele futuro que eu tinha, que hoje era para estar na Rússia, eu tinha que despojar-me dele. Então, acho que é isso que eu quero dizer para você. Despertar não é fácil, né? Acho que todo mundo colocou o caminho aí, e são sensações internas revolucionárias muito grandes, né? É isso aí. Obrigada por estar com vocês aqui. Uma delícia. Bom, gente, acho que todo mundo falou, né, dessa revolução. A Liane usou bem essa palavra, acho que resumiu um pouco do que todo mundo estava falando, que normalmente a gente acha que muitas vezes a gente tem que ficar, né, num caminho, muito que a gente está acostumado, né, com essa história de estar numa rotina, ou de estar numa família, ou tem que ser desse jeito, ou se você se formou numa coisa, você tem que trabalhar com aquilo, você tem que seguir carreira. Na verdade, assim, eu não vou falar muito da minha história, que eu vou ficar aqui também 5 horas falando, mas eu sempre me senti na vida, né, só para complementar um pouco dessa história das crises, meio na contramão, né, meio na contramão da história. Tipo, eu tinha muita coisa dentro, né? Sempre achei que a espiritualidade sempre fez parte da minha vida, desde os 12, 13 anos de idade. Eu comecei a fazer essas perguntas, né? Perguntas, quem eu sou, é só isso? Eu sei que tem alguma coisa a mais. Eu sentia, né? Eu sentia e sempre fui muito curiosa, queria saber das coisas. Só que, na verdade, a gente muitas vezes tem esses, até de criança mesmo, né? Você tem essa intuição aberta, a tua criança curiosa, e a vida vai te encaixotando, né? E chega uma hora que, de repente, a crise acontece, cada uma tem uma crise de um jeito, né? Uma crise no trabalho, uma crise de relacionamento, e, de repente, num momento, você passa a procurar mestres, passa a querer saber e fala assim, poxa, tem gente também que sente que nem eu não estou sozinha. E aí esse encontro, né, da gente aqui é um pouco com essa finalidade até de mostrar para as pessoas que de repente elas não estão sozinhas também nesse momento, e muito do que elas estão sentindo, no que elas estão passando, independente de você estar conversando com mestres ou com pessoas que estão nessa jornada há 20, 30, 40 anos, todo mundo, nesse momento, está passando por um despertar muito, muito pessoal, muito específico, né? Quer dizer, um outro despertar.
Fala, Marjorie. Fala, Marjorie. Fala, Vilma, desculpa. Não, só pegar um gancho aí que é interessante. A Liane até falou sobre o estresse, né? Então, é criada uma crise que motiva o despertar. Eu acho que muitas vezes sim, mas assim, o que eu tenho visto, não sei se vocês concordam, às vezes a crise ela acontece por causa do início do despertar, e não o contrário. É como se tivesse um relógio interno, e eu acho que isso, falar uma coisa aqui talvez meio polêmica, mas eu acho que isso às vezes é colocado num momento, num plano onde você tem a consciência plena, antes de você nascer mesmo, você vem com o teu relógio regulado para despertar no momento, por exemplo, foi acho que no momento mais próspero da minha vida, que eu estava com tudo, ganhei uma licitação em nível nacional, fui trabalhar para o governo, eu poderia desfrutar de uma vida como empresária muito tranquila. Naquele momento, o relógio tocou. E ali que eu falei, quando você começa a perceber coisas, tem a curiosidade, mas principalmente você começa a se perceber e perceber as pessoas que sempre estiveram ali com você e que as situações sempre aconteceram e nunca te chamaram atenção. E, de repente, você se pega falando, o que é isso que eu estou sentindo, né? Qual o sentido da minha vida? Aí a vir as perguntas e aí, fatalmente, você vai mergulhar na crise. E é uma montanha, né? É aquilo. Você começa na base e vai ficando o ar rarefeito, você vai subindo, vai ficando sem ar, a paisagem vai mudando e não tem volta. Não tem volta. Exatamente, exatamente. Eu concordo, Vilma, também, eu acho. Você falou uma coisa interessante, depois quero ouvir vocês duas também. A sensação de, primeiro, que eu acho que, como diz o Thomas Kuhn, o paradigma nunca começa, a mudança dele não começa ontem, começa muitos anos atrás, até a onda explodir e a gente fazer a revolução, né? E acho que você falou uma coisa que eu penso mesmo. Primeiro que está no DNA, né? Uma coisa que você falou, além de estar no DNA, esse destino, ele está transgeracional, né? Então, é como se a gente tivesse entrado num túnel transgeracional do meu sistema que ele vai transformando. Eu também não sei se é só um estresse que muda, né, Vilma? Eu acho que, para mim, eu não estava no estresse quando eu vi aquela criança com síndrome de Down e eu falei, é isso que eu quero ver na vida. Eu acho que você falou uma coisa importante, acontece muitas vezes porque você está no lugar certo, na hora certa. Né? E a transformação, e se você desperta para isso, porque pode ser que a gente fique cega, não veja, né, o despertar. Eu queria escutar vocês duas também, eu acho que é importante isso que a Vilma trouxe, que você trouxe. Quero dizer para você, Liane, que porque a gente geralmente pensa que você tem que ser do lado de um mestre para despertar, mas que você está falando, se você está com mente e coração aberto, então uma criança passa da sua frente e, puf, né, sua vida muda. E eu acho que, quando somos mais novas, precisamos os crises, né, o stress para crescer. Mas se você vive uma vida de ser com olhos abertos, coração aberto, então você não precisa o crise para se mudar, porque você pode ver os sinais mais sutis, né, mais sutis para mudar a sua vida. Isso que acho que quando você continua crescendo, precisa menos e menos stress ou crise para não tem que ser uma coisa bem dramática. Sim, que legal. Mas eu acho que é atravessar um portal, né? Sim. Não, eu acho. Fala, viu? Não, é verdade. E eu vejo. Porque assim, antes o pessoal. Agora se fala muito em despertar, mas tinha uma época, como a Miriam falou, que se falava muito em iluminação. Sim. E eu sempre achei muito esquisito a pessoa falar assim:
Ah, eu me iluminei no dia tal. Eu falava, gente, como pode, né? Assim, é um processo de acender a luz e fica aceso. Não, porque ele muda de arquétipos, né? Ele passa a se relacionar com o mundo num outro nível. E começam a vir outros desafios, as perguntas talvez fiquem mais sutis. Sim. E eu vejo, às vezes, tem algumas frases prontas, do tipo, eu sou um com tudo, né? A unidade, todos estamos ligados. E eu vejo quantas vezes você ressignifica frases assim, quando você deixa de repeti-las e passa a compreender e sentir, às vezes é tão singelo que você fala, nossa, eu entendi. O que você entendeu? Não, eu entendi que eu estou ligada com todo mundo. Fala, mas isso é óbvio. Mas a sua compreensão ela foi para um outro nível. Então, é o que vocês falaram também. Eu sinto que é um processo muito pessoal, muito bonito, é uma jornada de consciência, te abre a percepção para coisas, e eu acho que a gente estava falando de natureza, ela está ligada com a natureza, com a grande mãe, né? Então, você sente essa necessidade e você começa a ver o espelho em todo lugar, e é um caminho sem volta, porque muda a sua percepção. Por exemplo, hoje nós estamos aqui num nível de acordadas, um pouco acordada. Tem dia que a gente dorme, né? Tem dia que eu me pego e falo, nossa, que dormida que eu dei. Mas a gente, a cada dia, você fala, nossa, eu não sabia nada. Assim, o que tem ainda, né? Você começa a ressignificar tudo de novo. Todas as coisas elas ganham uma outra percepção e um outro significado. Então, é um caminho incrível mesmo, né? E não tem uma data, só tem a data do começo, talvez, como a Liane, a Marjorie, você também, Miri, falaram, né? Então, mas às vezes assim a gente demora, né, para cair a ficha que a gente está vendo os sinais. Então, às vezes a gente, né, às vezes assim o nosso relógio tem que tocar inúmeras vezes até a gente fala assim, putz, tá. Aí como a Marjorie falou, às vezes cai um torpedo na sua cabeça, você fala assim, pô, tá bom, ok, agora entendi, né? Agora eu entendi que eu tenho que olhar para dentro. Então, muitas vezes também as pessoas têm a falsa ideia, né, de que estando do lado de mestres ou lendo tudo ou fazendo todas as formações do mundo vai acontecer isso. Eu estou falando da experiência própria, né, porque eu sempre tive muita dificuldade de acreditar na minha intuição, de acreditar no meu sentimento, que eu não precisava de mais nada, né? Então, assim, a gente empresta muitas vezes vozes alheias, né? E deixa de ouvir a própria. Muitas vezes, né, tem uma curadora no meio do nada, analfabeta, e que de repente está em profunda conexão, né, consigo mesma e consegue transformar tudo em volta, né? Então, eu acho que nesse momento, né, que a gente está todo mundo numa situação de crise, né? Crise, mas no sentido de, poxa, como é que todo mundo está se perguntando como é que pode se transformar nesse momento, né? Todo mundo está questionando quem é, seus valores, e muitas vezes está sentindo muita coisa física até, né? Sintomas físicos, e estão correndo para o médico, correndo para tomar a química, para justamente voltar num estado de anestesia, voltar num estado de rotina do que era. Então, eu queria, né, colocar essa questão aí para vocês, né, cada uma na sua área, né, com relação ao que vocês estão vivenciando, esses sintomas mesmo, né, e que, de repente, as pessoas possam também entender que, muitas vezes, isso não é doença, isso não é nenhum mal, é um primeiro momento, ou segundo ou terceiro momento de se conectar mesmo com quem é, né, com a sua própria verdade. Vai lá, Liane. Quero falar. A gente vai ficando excitada, viu, com tanta coisa aí, né? Eu acho que, por exemplo, esse despojar-me do futuro, que para mim foi um grande sofrimento nesse momento,
foi um portal que eu atravessei, entendeu, Miriam? Foi um despertar para mim, né? Porque eu tive que pegar todas as minhas passagens de avião, guardar e falar, bom, agora eu tenho que ter a arte de recriar-me. Eu adorei a Vilma falar, porque eu conheço muitas pessoas, Vilma, que falam, em 1982 eu dormi e acordei enlightenment, sabe assim, totalmente. Eu falo, uau! E aí você estava falando e eu estava pensando que é a mesma coisa na sexualidade, entendeu, Vilma? As pessoas lembram assim, 1950, o meu orgasmo foi maravilhoso. E ali transformou a minha vida, entendeu? Eu acho importantíssimo isso. A gente atravessa portais se a gente tiver, ou tanto na espiritualidade ou na sexualidade, se a gente estiver atenta a isso que a Marjorie e a Miriam diz. Se a gente for cega, a gente não atravessa e fica no mesmo lugar, né? Então, eu adorei falar isso da Vilma. Só antes de falar das coisas, eu tinha que falar isso. Porque eu conheço pessoas que falam exatamente isso. No dia tal, na hora tal, o orgasmo foi o máximo, ou eu consegui ficar espiritualizada. Eu falo, como? E morro de inveja, entendeu? Porque, para mim, é sempre um processo. Muito bem, Miriam. Desculpa, eu tinha que falar isso. Pode falar a tua pergunta. Não é uma pergunta, quer dizer, vocês estão convivendo com tanta gente hoje que está num momento que pode ser um momento de despertar e está, na verdade, ainda, né, querendo achar um momento anterior, né, se conectar com o momento anterior e não olhar para esse momento com, talvez, com um olhar de transformação, com um olhar de talvez que esteja se abrindo dentro dela uma nova percepção, um novo jeito de viver. Mas a doença, Márcio, vocês não acham que a doença também é um despertar? Sem dúvida. E no trabalho que eu faço, que é bem ligado com a medicina chinesa, eles não separam o corpo das emoções. Então, cada órgão do corpo tem uma metáfora e aspecto de emoções. Então, por exemplo, se você tem um problema de tripas, isso liga com emoções de... Eu errei uma coisa. Vou falar mais... Adorei as tripas, nós estou falando que achei os guts. Mas isso com as emoções de como de se soltar e liberdade para não segurar nas problemas e tudo. Então, quando eu tenho uma cliente que tem um problema físico, eu estou sempre vendo que é a metáfora lá, como que liga com as emoções. Mas interessante para mim, por exemplo, agora eu estou tendo uma desperta enorme que eu trabalho com minhas mãos, com pessoas na minha frente, que eu não posso fazer. E dentro de uma semana a outra, eu fui para uma agenda completamente cheia de vazia. E saí a cidade onde morava minha vida inteira e estou morando nas montanhas. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a pensar, como que eu posso escrever as leituras e aulas pelo internet e tudo isso, e fiquei completamente com nenhuma fobia de escrever e entrar de computador. E só que eu quis fazer e para colocar roupas sujas e entrar na terra e mudar pedras e completamente me mergulhar na natureza. E ao início eu fiquei um pouco chateado comigo, um pouco, né, desconfortável, mas felizmente, rapidamente eu deixei tudo isso do lado e só entrei na natureza. Eu sinto que eu estou fazendo arte vivo agora e transformando a terra aqui e comendo. Eu estou comendo da jardim agora. É uma coisa
morando na cidade completamente fora da minha imaginação. Eu tenho nenhuma ideia agora onde eu vou morar, como que eu vou morar e o que eu vou fazer. Eu estou muito feliz em ficar aqui por enquanto. E então, quem sabe o que vai passar? Eu acho que também uma coisa de despertar e para não resistir, que ao inicialmente eu resisti, senti muito desconfortável com isso, mas agora com 60 anos, eu sei como tratar com isso e me ajudar a relaxar e ver que o mundo vai me mostrar, em vez de tentar de fazer uma coisa acontecer. Né? Isso que eu estou aprendendo mais, cada vez mais, e especialmente agora, nessa época. Legal, Marjorie. Em função do que a Marjorie até está falando, eu estou lendo aqui uma pergunta do Razael, vou jogar aqui nesse fórum. Ele faz ele pede um conselho, na verdade. Então, ele escreve: vocês mudaram sua jornada e reconheceram o caminho, ouvindo as pessoas. Nem todos podem largar sua vida, onde vivem e rodeado por tudo. Qual conselho para essas pessoas entrarem nessa jornada dentro da sua rotina? Bom, eu vou dizer que, mesmo morando em Nova York, da cidade, eu liguei com a natureza todos os dias, né? É possível mesmo se você tiver 15 minutos por dia, para explorar no jeito que se atrai, pode ajudar. Não precisa ser uma muda da vida inteira, porque até esse momento, eu não comecei de despertar agora, mas eu tenho esse momento grande, mas eu estava trabalhando para caramba diariamente, mas sempre pelo menos meia hora por dia para meditar, para andar na natureza, para qualquer coisa. Então, pode caber dentro de qualquer vida, eu acho. Mulheres inteligentes? O Razael é um querido, ele está no Canadá. Obrigada, Raza, de você estar aqui com a gente. Um prazer. Um menino desperto. E, assim, o que eu sinto é que quando você começa o processo de despertar, tudo pode ser seu mestre. Tudo. Até a gota que escorre da chuva na janela, você olha você tem mais sensibilidade para utilizar. Você não precisa fazer grandes mudanças. Você pode usar as mesmas coisas, só que elas vão parecer novas, elas vão ter outros significados. Então, o barulho da chuva, quando você levanta, você não, a natureza ela é importante, mas ela pode estar contida num vasinho. E você pode começar a se conectar com um pé de feijão. E você ter uma grande experiência em contato com a natureza e com a vida através de um vasinho. Desculpa. E a Miriam estava perguntando de sintomas, né? E eu estava pensando que uma das coisas, lógico, é você ficar mais atento, você muda o seu nível de interesse, você perde um pouco de interesse pelas coisas que você sempre teve interesse. Consequência natural, você começa a mudar de tribo. Então, as pessoas que você se conectava antes, você não consegue mais se conectar de forma autêntica, porque o seu coração não está mais nas coisas antigas, nas mesmas piadas, nos mesmos interesses. Então, tem uma época do despertar, do acordar, que ela passa por uma solidão. E eu vejo isso nos pacientes. Muita gente me procura com os primeiros sinais do despertar, alguns até com depressão, porque acha que está perdendo o gosto e o sentido por tudo ao seu redor. Mas ele precisa descobrir quais são as outras coisas que estão chamando ele, que talvez, como a Liane falou, que ela até comentou, talvez você ainda não tenha percebido que o processo já começou para você. Então, fazer mais silêncio. O silêncio, ele traz
muita coisa, ele traz muitas respostas, né? Então, essa confusão, essa troca dos seus amigos, uma apatia, ela sempre... Eu vejo muito nesses processos de despertar que são lindos. Eu tenho... e você fica mais agradecido, né? Você começa a agradecer por tudo, isso é muito natural. E eu tenho o privilégio, assim como eu sei que as meninas têm, a Liane e a Marjorie e a Miriam, o privilégio de assistir vários despertares, né? Eu sei que tem pessoas que estão aqui assistindo a live que estão em processos lindos que eu estou tendo o prazer de poder acompanhar. São únicos, né? Mas todos eles passam por eu vejo que passam por essas fases, né? Eu quero falar disso porque me tocou a pergunta, Razael, né? Ele mora no Canadá, eu tenho um filho que mora no Canadá também, a realidade é diferente. E quando você perguntou isso, eu estava pensando, bom, claro, muitas pessoas aqui no Brasil, numa realidade muito diferente da nossa pobreza, não puderam mudar de vida e tiveram que continuar no seu cotidiano de sempre, né? E é claro que isso dá uma tristeza, nós estamos aqui num conforto da casa e muita gente não. Então, o que eu queria falar para você, Razael, é sobre recursos, porque mesmo que eu esteja não podendo mudar o meu cotidiano por sobrevivência, né? Muita gente... Eu tentei manter o meu cotidiano, vou te confessar isso, com muita angústia no começo, um pouco isso que a Marjorie falou, eu falei, bom, eu vou voltar para a minha profissão, eu vou dar aula, eu vou continuar ajudando as pessoas, mas um grande recurso que eu acho, as pessoas, primeiro que a gente vai ter que trabalhar a educação mesmo, né? A gente já entendeu que vai ter que sair no nosso cotidiano, pegar o metrô, pegar o ônibus, for aonde for, de máscaras, com distância. E acho que a importância é cada um descobrir dentro de si que recurso eu posso ver para manter um pouco. Você não vai perder você. Um centro de valor teu está lá no teu centro e você vai estar sempre você. Mas eu entendo que esta pergunta que você traz é super importante para nós brasileiros, cria angústia e a gente não sabe muito como fazer as pessoas que não puderam deixar o seu cotidiano. E, para mim, foram as pessoas que tiveram a coragem, não puderam ficar no isolamento e tiveram a coragem. Então, o que eu posso dizer? Qual o recurso? Acho que o recurso que eu sei, né? E que eu sei que é difícil atingir a todo mundo aí, é um recurso realmente de uma coisa tão simples, que é uma respiração profunda. E que todos nós 4 aqui trabalhamos com isso, que é tão simples. Uau! Eu adoraria poder trabalhar nas favelas e falar isto só. Como que a gente pode despertar respirando profundamente, achando cada um recurso. Mas acho que a importância da gente falar do recurso e entender recursos para as pessoas que não puderam mudar o seu cotidiano. É uma pergunta dificílima essa, e profunda, profunda. Muito obrigada pela pergunta. Então, eu acho que é isso. Talvez nós 4 aqui trabalhamos somente com isso, né? Como é que é respirar, o sopro da vida, não? Tem um ditado zen que eu acho maravilhoso. Sonhar, o sonho é a possibilidade de despertar para a vida. E eu acho que uma coisa interessante que está acontecendo nesse momento do confinamento, muita gente está sonhando. O sonho está aparecendo aos borbulhões. Eu sonho, se eu compreendo ele, eu desperto para a vida. Então, no próprio sonho, vai estar o meu recurso para compreender a minha vida, né? Falei demais, mas era isso que eu queria falar. Coisa eu quis dizer também, e morando sua vida cotidiana, se você começa mesmo respirando, meditando, andando, qualquer coisa, não precisa ser meditação. Se você prefere fazer outra coisa, por exemplo, por muito tempo foi difícil para mim meditar. Eu estou muito physical, então eu fiquei andando, né? Isso funcionou. Então,
e busca o jeito mais fácil, mais natural para você. Mas se você, eu já vi isso na minha vida várias vezes, quando eu entrei em fases, eu não vi como que eu posso melhorar a minha vida, mas se eu comecei só para fazer qualquer tipo de meditação, que passa e oportunidades começam de aparecer sem buscar. E isso eu já notei várias vezes. Se você vai dentro de qualquer jeito que é mais fácil para você, mais natural, você vai ver coisas aparecendo, mesmo se sejam pequenininhos, para oportunidades para mudar a sua vida. Então, você trata a terra e coisas diferentes crescem. Perfeito. Marjorie, você falou uma coisa importante que é assim, para mim, foi muito difícil começar a meditar. É que nem a gente estava falando de ficar espiritualizada de um dia para o outro, né? Que a Vilma trouxe. Para mim, foi um esforço, até que você fala uma coisa muito importante, que é como é que eu descubro o meu recurso de meditar. Né? Que para mim meditar, isso aqui, por exemplo, é uma meditação porque me faz presença. Eu tenho uma presença incrível no aqui e no agora. Eu estou com vocês nesse momento, olhando só para vocês, e para mim, essa presentificação, eles agora falam mindfulness, mas olha, eu estou com 77 anos, desde que eu nasci eles falam de presentificação, agora virou mindfulness, mas tudo bem. Mas, para mim, estar aqui com vocês é a minha forma de meditar. Eu acho tão importante isso que você falou, Marjorie. Vamos esquecer os modelitos da meditação, né? Perfeito. E vamos trazer a meditação que é possível para mim. Né? É a tal história. Obrigada por ter falado isso. Eu acho que é um hábito que, para as pessoas, para tentar encarar os jeitos mais difíceis para sentir que tem valor. Mas, para mim, pode ser arte, pode ser música, pode ser cozinhando, pode ser andando na natureza, pode ser limpando minha casa e fazendo mais limpo, né? Então, qualquer jeito que você entra num fluxo, isso é meditação. E eu até tenho... Oi. Não, fala. Eu queria só comentar. Está muita coisa surgindo, né? Muita coisa surgindo, mas só para completar um pouquinho o que a Marjorie estava falando, né? Eu também sempre tive dificuldade de meditar e sempre tive assim um horror a essa coisa do ritual, né? Então, assim, para você ser, sei lá, espiritualizado, você tem que, sei lá, acender incenso, você tem que falar Om, você tem que ficar zen, E eu nunca fui zen na minha vida, não serei, né? E não é necessário, mas tem uma coisa que para mim funcionou, sempre funcionou, que é um recurso meu, mas eu vejo que ajuda muita gente, que é simplesmente começar a observar o que você faz no dia a dia e o que te dá prazer. De repente, assim, pequenas coisas, né? Eu sempre falo isso assim, de repente, se você puder ter um diário, né? Escrever, né? Só para observar o que você faz no teu dia a dia. Pode ser arrumar sua gaveta de meia e aquilo faz o tempo passar mais rápido, você não percebe que o tempo está passando. E quando você termina de fazer, você sente que você tem mais energia do que quando você começou, já é um sinal que você está conectado, já é um sinal que você estava presente no que você estava fazendo. E também isso é uma forma de meditação. Então, eu acho que é legal, para mim funciona super bem, de repente você registrar, escrever, né? Que a escrita é uma forma que, nesse momento, está todo mundo mais parado, né? mais procurando atividade, em vez de ver a notícia diária, senta e se observa. Se você não gosta de escrever, desenha, sei lá, né? Qualquer coisa que faça um exercício de autoobservação e reparar esses pequenos momentos, essas pequenas dicas que às vezes teu corpo, a tua energia, e escutar um pouquinho e registrar. Aí já é um caminho de você, né, que você está chegando mais perto de quem você é, daquilo que você gosta de fazer de verdade. É isso. Não, e é legal, a Viane trouxe essa história da meditação.
eu também, no começo, eu achava muito difícil meditar, e eu vejo as pessoas chegando, quando eu falo, você medita, né? Eu pergunto sempre, como você se alimenta, como é seu sono, né? Você faz exercício físico, você medita. São as 4 perguntas que eu faço para conhecer a pessoa. E muita gente fala, não, Vilma, não vem me falar de meditação, porque eu não consigo, eu acho chato. E aí, eu até não falo assim, ó, primeiro que o nome meditação, ou mesmo o mindfulness, ele pode assustar. Falo assim, você vai fazer um encontro com você mesmo, porque nós fomos educados, assim, é um valor da nossa sociedade, quanto mais você desenvolver o intelecto, mais bem-sucedido. Então, você tem que pensar rápido, enquanto as pessoas estão falando, você não exerce nem o ouvir, você já está pensando na sua resposta, porque aí você vai lá e isso é prova de inteligência, de rapidez e de sucesso. Então, quando chega no momento que você começa a despertar e que você percebe que você tem que frear a mente para que outras informações cheguem por outros caminhos, eu falo para os alunos, eu falo, olha, eu vou te passar muitas coisas, muitas informações, mas muitas delas só vão chegar direto para você quando você conseguir silenciar um pouco sua mente, parar esse barulho. E isso, como a Miriam falou, pode ser você molhando a planta. Eu medito muito mexendo com as plantas e pintando. Né? Eu adoro artes também. São momentos de meditações, às vezes, profundas que eu entro, fazendo as coisas muito mais do que ficar em silêncio, né? Ou ficar simplesmente meditando, né? Então, acho que cada um tem que buscar a sua forma mesmo de onde que eu paro o barulho da minha mente que vai me escravizar, né? Ela sai na frente, que nem eu vi eu até tenho uma animação muito legal que o meditador, o elefante sai na frente e assim representando a mente, né? E ela vai atrás das dispersões do caminho. E ele nem imagina que existe um meditador atrás. Então, o meditador fica correndo atrás da mente e a mente nem sabe que tem um meditador. Então, é a gente encontrar o nosso meditador, né? O silêncio. Eu acho que tem outra coisa. Você fala, Aliane. Pode falar, não, viu? Não, eu acho. É só dizer o seguinte, que em cima, na verdade, essa meditação ou em movimento, ou regando planta, ou fazendo esporte, na hora que você se dá conta que isso é uma meditação e que você já está fazendo alguma coisa nesse sentido, parece que assim que vai abrindo devagarzinho, né? Sem a gente se exigir ficar em silêncio, porque no começo o que é ruim na meditação que a gente só ouve o barulho da nossa mente, né? A gente só ouve pensamento né? E essa coisa também, não só que a gente tem que pensar para ser bem-sucedido, a gente não pode parar de fazer coisas, né? Então a gente tem que desconstruir essa ideia de que a gente pode criar coisas, criar realidade sem ter que fazer nada, né? Porque a gente já está fazendo isso simplesmente estando conectado. E aí a coisa vai vindo naturalmente. Eu falei que assim, eu detestava meditar, mas hoje eu adoro. Então, assim, aconteceu, né, sem eu perceber, e hoje, assim, eu não consigo ficar sem pelo menos 15 minutos de silêncio, né? Então, isso alimenta, isso cria mundos, isso cria realidades, e aí a gente começa a perceber que tudo vem como sinal, né? Acabou, a gente estava aqui começando a live, parou um beija-flor aqui na minha cara, na minha frente. Né? Então, assim, se eu tivesse com a minha mente a 1000 por hora, eu não viria o beija-flor. Né? E a gente a gente tem esses sinais, essas sincronicidades o tempo inteiro, mas para elas acontecerem a gente precisa, né, observar que elas estão aí, né, o tempo inteiro. Enfim. Eu acho que a coisa mais importante que nós todas estamos falando aqui é desmistificar o modelito da meditação, né? Eu acho que ninguém está falando que eu acho importante a gente falar para todo mundo, olha, não é tão fácil,
E vamos desmistificar isso, porque na raiz da palavra meditação é medicina, é cura. No latim vem, e é medicina, é cura. O que eu acho importante que a gente está falando parece, desde o começo que a Vilma falou aquilo que grudou, parece que é mágico, né? Então eu sento lá, isso vai ser mágico. Eu acho que isso é uma fuga da dor, é a fuga do encarar a depressão, como se a meditação fosse me escapar de eu encarar a minha dor ou de encarar a minha depressão. E eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é medicina, é meditação como medicina. Cada um personalizado, eu acho o máximo que a gente está falando, porque tem uma personalização. Até quando a Miriam fala, nossa, que difícil acalmar a minha mente, e eu sou mais como a Marjorie, eu sou muito bioenergética mesmo, entendeu? Eu tenho toda essa coisa muito corporal, preciso fazer o curso da Vilma urgente. Eu tenho essa coisa muito corporal. A minha mente pode estar em barulho. Eu sou seguidora de uma pessoa que eu acho incrível, que é o Sai Baba. E o Sai Baba, apesar de ter desilusões com ele, mas eu gosto do Sai Baba. E o Sai Baba, dentro do meu barulho, eu encontro a mim mesma. Mesmo no barulho da minha cabeça. Eu acho que isso que nós quatro estamos falando é personalizado. Cada um vai dentro de si achar o seu lugar. Para mim, a minha cabeça é cheia de barulho mesmo. E eu adoro isso, Vilma, que você falou, eu tenho que achar a mim mesmo em algum silêncio, é um esforço para mim, né? Mas que eu sinta que não é uma fuga, que eu sinta que não é porque eu estou em pânico do mundo, ou com pânico da minha dor, ou que eu estou deprimidíssima e que isso vai me curar, entendeu? Então, eu acho que dentro do barulho eu encontro a mim mesmo. Eu estou adorando falar com vocês, porque a gente desmistifica coisas, né? Que as pessoas ficam na ilusão, não, Marjorie? Eu acho uma grande coisa também que a gente erra é que a gente pensa, os meus clientes falam para mim, eu não sou muito bom de meditar. Mas você pensa em yoga, tocando violão, ou aprendendo uma língua, você não espera ser bom. Você vai começar muito ruim e praticar. Então, eles têm uma misconception, não sei como dizer em português, né? E que vai ser imediatamente fácil. Vai ser errada. Equívoco. Visão equivocada. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é que eu falo, por exemplo, quando tenho clientes, eles passam muito tempo falando dos problemas. Então, eu sempre falo, o que você faz que te dá prazer? Porque qualquer coisa pequenininha que você faz que te dá prazer, que você pode entrar e deixar o mundo do lado, qualquer coisa. Eu acho, sim, você faz qualquer coisa que te dá prazer de ficar mais calma, isso é uma forma de meditação. É um bom jeito para entrar e também é um ponto de vista completamente diferente do que a gente está acostumado. Em vez de, vamos encarar meus problemas, vamos buscar prazer. É um jeito completamente diferente de encarar as coisas que estão desconfortáveis. E Marjorie, e aí você falou de uma coisa, você já puxou uma coisa bem da nossa área, porque você é música também, né? Musicista, e você falou em frequências, falou duas coisas importantes, frequência e mudar a vibração. Isso é quase um mantra para mim. Como você faz para cambiar, para mudar uma vibração que está te arrastando para a insegurança, para o medo? Olha essa pandemia, quantas pessoas estão sendo arrastadas para ficar estagnados em frequências baixas. Então, assim, quanto mais alta a frequência, mais luminoso, mais rápida, mais aguda, mais saudável, né? Mais clara, mais leve. Vilma, só queria interromper um minutinho, porque a gente está na hora, talvez o pessoal do Instagram caia, né? A gente vai continuar aqui nossa conversa, mas só para avisar para o pessoal do Instagram que se cair, vai voltar. Tá bom, gente? Só isso. Não, só porque, para não interromper a sua frase no meio, como foi na outra vez no Instagram. Tá? Então, tá é bom. só isso.
Pode continuar, que eu acho que é super importante o que você está falando, até para as pessoas. Tem vários comentários aqui no bate-papo e que tem a ver com esse câmbio, né? Como é que faz para... Tem, por exemplo, a Gabriela Martins, que está fazendo uma pergunta que eu acho que é bem importante, que tem a ver um pouco com o que você está começando a dizer, Vilma. Ela diz o seguinte: e quando nós começamos a perceber o caminho e as mudanças necessárias, e ainda não conseguimos, vocês acham que o tempo necessário para as mudanças também é perfeito ou precisamos acelerar nas resoluções? Tá, então depois eu passo para minhas colegas, eu queria até ouvir a opinião delas, mas assim, eu sempre acho que o tempo é perfeito, a vida não erra, que quando você deixa de resistir, você entra no fluxo perfeito, e as coisas vêm ao seu redor, vêm em sua direção. Onde a gente mais acaba estragando é quando a gente resiste e quer fazer, às vezes, quer forçar ou quer fazer diferente. Assim, lógico que quando você percebe, você começa a sentir, a perceber o que é frequência e vibração, você começa a abrir um mundo para você, você começa a ficar atento de quando você está vibrando baixo, quando você está vibrando alto, e quais são as pessoas e os eventos na sua vida que têm o poder de mudar a sua frequência. Então, você começa a ser mestre de você mesmo, porque você começa a buscar o estado de espírito, ou, na verdade, a frequência vibracional que te faz operar em estado de excelência e faz com que você se sinta bem. E são muitas. Passa por aquietar a mente, passa por ouvir música, passa por pintar, passa por caminhar, passa por encontrar com a natureza, passa pelo corpo, Liane, né? Trazer para o corpo, dançar. Dançar é uma coisa, muitas pessoas falam, meu Deus, eu saio de uma aula de dança completamente elevada, né? Então, olha que despertar bonito quando você começa a descobrir os seus próprios meios de mudar sua vibração e tem o poder de fazer isso sem remédio, sem usar nenhuma droga. Né? Mas isso é mestria. Bom, outra coisa é que, estamos todos profissionais e tem nossos próprios recursos, né? Então, no meu trabalho, a gente faz tocando as partes do corpo, fazendo exercícios energéticos para ajudar a energia a passar. Então, por exemplo, se eu estou com um pânico, eu coloco uma mão no cérebro, que traz a energia que está presado no cérebro primitivo para voltar para o cérebro que pode decifrar e pensar, né? E tem vários recursos, várias técnicas que eu posso usar. E você falou uma coisa que eu concordo 200%, né? Que é para ter, eu faço essas coisas para ter autoridade e poder sobre minha própria experiência. Então, eu sempre falo assim, por exemplo, se eu estou morrendo de fome, eu sei que eu tenho geladeira cheia de comida, fome sente diferente do que quando fosse ter uma geladeira vazia, né? Então, se eu tiver um medo, uma raiva, uma ansiedade, eu sei que eu tenho recursos que eu já usei várias vezes, então o pânico não chega no mesmo nível, o medo não chega no mesmo nível, porque eu tenho recursos. Então, tem vários, também, além de dançar, para mim, também comer um copo de vinho faz o que eu preciso, mas também para ter recursos mais específicos, porque tem tantas modalidades que tem técnicas inumerais, né, para usar, e também para explorar isso, para ver como nem nós quatro fizeram, né, para encontrar qual funciona melhor para nós também, né. Marjorie, eu vi a tua live com a Miriam, e quando você colocou a história desse pequeno recurso, exercício, né,
que seja de pôr a mão aqui para acalmar o medo, eu tenho feito, muito obrigada. Ah, muito bem. Tem ajudado as minhas clientes, né? Também nos maus temperos ajuda muito também, viu? Eu acho que a gente tem, como você falou, eu queria falar um pouco, a gente tem muitos recursos, né? Porque grounding, para mim, que é um recurso da bioenergética, até gostaria depois de falar 1 minuto sobre isso, para mim é uma coisa muito importante, que também acalma o medo, né? Acalma o coração, o grounding, né? Mas eu acho que essa história da pergunta que ela fez e que a Vilma respondeu tão bem, do tempo e do espaço, o Boadella, que é um mestre meu também, ele fala que quando você está na tua bioespiritualidade, porque espiritualidade para ele é corporificada, né? Ele fala, se você se centra na tua existência, você existe além do tempo e do espaço. E aí, quando o Boadella fala isso, eu penso, nossa, que interessante, se eu estou na minha existência, o tempo e o espaço é completamente diferente. Ele é perfeito, como disse a Vilma, mas, de novo, né, ele pode ser muito apressado para mim, ele pode ser muito lento para o outro. Eu sou casada com um homem que é apaixonadíssimo, ele é alemão, então ele é muito apaixonado por música clássica. E aqui na minha casa, a gente acorda domingo vendo as maiores óperas do mundo, nas salas das óperas, e é isso que a Vilma falou. Eu sento com ele e aonde eu me aquieto são nas grandes orquestras, nas grandes música clássica, que ele canta cada vez pior, viu? Porque agora a música clássica dele é de 1100, sei lá o quê. Mas eu entro nessa frequência que você estava colocando, e para mim, escutar lá, sentar um pouco, escutar a música, é a minha forma, é a meditação dele, desde que eu conheço na vida, essa é a meditação, e eu aprendi também. Então, Vilma, a frequência vem que vocês duas falam e que para mim era mais distante, que é a música. Eu sou muito mais da dança. Eu danço de vez em quando aqui sozinha, mas a música que vocês duas trazem é, para mim, também uma forma de estar no meu silêncio, apesar dela estar lá, né? Então, tempo e espaço, isso que você falou da frequência, vai entrando no ritmo que a gente necessita na nossa existência, né? Isso que o Boadella fala, eu acho importante também falar aqui. E eu queria até complementar um pouquinho da Liane, no Instituto HeartMath, você aprende a mudar a frequência, sair de estresse, apenas respirando e visualizando o seu coração. Você muda o campo do coração, e ele é 5.000 vezes maior do que o campo gerado pelo cérebro. Então, quando você coloca a consciência no coração e traz um sentimento de paz, uma lembrança, uma cena bonita da sua vida, você muda, você sai na hora. Quer dizer, você deixa de produzir cortisol, hormônio de estresse, você muda na hora para produzir ocitocina, DHA, hormônios de bem-estar, simplesmente respirando e visualizando. Quer dizer, as pessoas, a gente acha que tomara que esteja encerrando a era, que você chega no médico e quer remédio, né? Para você conseguir assumir essa mestria do teu corpo e usar sua consciência, que é a maior chave que a gente tem. E o corpo. E aí eu queria só completar também, Liane, para você falar do grounding, porque eu uso muito, e eu lembro da Bárbara Brennan, e ela é uma apaixonada pelo grounding, e ela chegava assim, a gente fazendo grounding, e ela falava, muito mais grounding nessa sala, gente, põe raiz no chão, vocês não fazem nada fora do corpo, porque vocês estão aqui na terceira dimensão, num mundo tridimensional. Então, não adianta ficar meditando na caverna, vocês têm que vir para o corpo. Toque, incorpora, assenta a sua energia. Não deixa a energia fora do corpo, porque você pode
O ego pode adorar você ficar em fenômenos, fenômenos de projeção, fenômenos fora do corpo, mas na prática você não ajuda nada. Você ajuda estando completamente embodied, completamente no corpo. E aí, então, por isso que, concordando totalmente com a Liane e com a Marjorie, com a dança, com a música e todas as formas de você se conectar com o chão e com o seu corpo e vir para o agora e passar a viver cada segundo, né, do eterno agora, eu acho que é um grande caminho para o despertar, grande caminho para a automestria, grande caminho para a saúde, para sair de estresse. O que vocês acham, meninas? Bom, eu quero dizer que, bom, a gente tem 7 chakras, não só a 7ª, que liga com espiritualidade, né? Porque você pode comer num jeito espiritual ou não. Você pode meditar no jeito espiritual ou não. Você pode amar no jeito espiritual ou não. Tem os 7 que está ligado com sexualidade, com digestão, com amor, e com os sensos, né? Não extrasensos, mas os sensos, né? Os olhos, como se você vê e ouvir. E também a 7ª que liga com espiritualidade e abrindo para o universo. Então, tem os 7, e eu acho que a gente erra em pensar que espiritualidade só liga com a mente e tipos de meditação. Mas eu acho que como que eu cozinho, como que eu ando, todas essas coisas faz parte de minha espiritualidade. Eu estava pensando, Miriam, isso é uma coisa para você. Eu acho que se a gente fosse falar de grounding aqui, a gente tem que dar uma outra live, entendeu? Porque grounding é uma coisa tão importante, isso, Vilma, que você falou, e porque, na verdade, grounding lá em 1940, o Lowen trouxe, todo mundo usou essa, mas é uma postura. Mas existem muitas outras formas de grounding, além desse grounding de enraizamento, porque o Bodella fala do enraizamento no coração, do inner ground. Então, são vários, a gente já sabe hoje em dia, várias sutilezas do desenvolvimento do grounding. Quando o Bodella fala da bioespiritualidade, ele fala esse grounding do inner ground, porque ele fala bioespiritualidade é uma extensão da espiritualidade no organismo. Então, vejam, o ground como sexualidade, isso que a Marjorie falou. Esse ground postural que o Lowen trouxe já teve tanta modificação, e eu acho que valeria a pena a gente um dia aqui falar, nós 4, só do conceito de grounding, né? Que é esta bioespiritualidade no conceito do grounding no coração que a Vilma traz. No inner ground. Eu queria dar um depoimento pessoal que foi muito engraçado, que o que me trouxe para conhecer, na verdade, a Liane, a Dona Ida, por tabela a Marjorie, e depois a Vilma, foi uma busca de grounding. Eu sempre fui muito para cima, né? Muito com essa ideia de espiritualidade, de channeling, de todo esse discurso que eu tinha, e eu nunca tinha conseguido fazer de fato, né? Como a Vilma falou no começo, né? Tipo, de repente, uma coisa é o que você sabe, uma coisa é o que você sente, e a terceira coisa é o que você é, né? Então, você sabe, tudo bem, eu sinto várias coisas, eu penso, conheço várias coisas, mas eu nunca, na verdade, fiz essa conexão de todas as partes, né? De todos os pedaços, todos esses fragmentos que estavam espalhados por aí. E, de repente, quando eu ouvi falar, né? Assim, foi uma necessidade, então, de repente, foi um encontro com algum mestre, eu li sobre isso, recebi até um material do Canadá falando que tinha um aparelhinho que te ajudava, você ligava na tomada e, de repente, você fazia um aterramento, né? Porque as pessoas do Canadá ficam na neve, né? Aquela coisa, não consegue botar o pé na terra. Eu falei, pô, que coisa legal, o que é isso? Minha filha também mora no Canadá, e aí eu pedi para ela, tipo, pô, manda para mim o que é isso. E veio um livro, né? Veio um livro que chama Earthing. Um livro assim que é um estudo, é um trabalho assim de vários neurologistas, médicos,
gente de engenharia eletrônica, falando dos benefícios que tem de você se conectar com a Terra. Inclusive, assim, curas de doenças autoimunes, curas de doenças muito sérias, que só simplesmente 15 minutos de grounding, de earthing, eles chamam earthing, mas 15 minutos de você ficar com a mão e o pé na terra, desinflama. Diz que a terra é o maior anti-inflamatório que existe. Então, eu acho que merece mesmo uma conversa à parte. Eu acho que de repente a gente pode conversar sobre isso, mas assim, o que me fez... Eu tive depois um despertar muito recente. Aqui, na pandemia, eu vim para o alto da montanha, estou em São Francisco Xavier, mas eu tive uma conexão aqui, né, a partir dessas conversas, desse trabalho, do silêncio com a natureza. Pela primeira vez na minha vida, tipo, confesso, né, em 60 anos, eu senti o que é estar ligada com tudo, né? Então, assim, eu senti, sabe, parecia uma criança feliz pulando, assim, nossa, isso existe, não é só um discurso, não é só um papo de, né, tipo, virei mestre, estou acordada porque eu sei que somos todos um. E, na verdade, foi muito libertadora essa sensação de conexão, e é muito lindo. Então, eu recomendo para todos um grounding, né? Começar com grounding do jeito que der, né? Seja fazendo meditação de raiz. O muito legal. Não pode ser, porque tem muita gente que faz um falso grounding. E quanta gente acha, porque a neve também é pôr o pé no chão, eu não sei, isso é outra discussão. Mas eu acho que aquilo que a Vilma e vocês estão falando o ground só pode existir, eu só posso pôr o pé na terra se eu passar pelo coração. Senão, grande falso, o que eu vejo das pessoas num falso grounding. Mas eu estou enraizada. Enraizada onde? Numa relação que não serve para nada, que eu quero me separar e não consigo, num trabalho que eu quero ir embora e não consigo, eu estou enraizada. Se não passar, isso o Lowen diz, pelo terceiro olho, pelo coração, e está com o pé no chão, acho que isso que vocês estão falando, a Marjorie falou muito bem, se não passar pelo coração, eu não estou enraizada em nada, até eu não chego na terra, eu chego falsamente na terra. Mas eu queria dizer uma coisa também, gente, eu vejo as lives quando elas são muito compridas, elas são cansativas. E eu não sei, Miriam, se já não está no momento da gente ir. Acho que a gente entusiasma. Então, a gente está. Tem mais 10 minutinhos para a gente ir fechando as coisas, mas eu acho assim, que tem muito comentário, muito comentário, muita pergunta, as pessoas tem muito. Então, assim, o que eu acho que eu até sugeriria é que, de repente, a gente depois voltasse para esses comentários, né? Tipo, eu estava até pedindo no começo, para quem pegou o bonde andando, não estava no começo, de colocar, de repente, um hashtag, né? Colocar, tipo, Despertar Energia 360, que é um canal, que é o meu canal, de repente, e a gente juntar todos esses comentários. Quem quiser fazer pergunta, dar um depoimento do seu próprio despertar, que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, a gente vai interagir com quem quiser, tá? Porque não vai dar pelo tempo mesmo para a gente responder as perguntas e ler os comentários. Tem muita coisa muito legal que vale a pena a gente ver com calma, a gente curtir também, né, o momento das pessoas nessa interação que a gente está fazendo, eu acho, assim, juntas, essa quarta narrativa, né? Quer dizer, a gente está fazendo a quinta narrativa, né? Que é a de todo mundo junto aqui. A gente está fazendo uma experiência de todo mundo aqui. E eu queria, assim, bom, de novo, né? Agradecer assim imensamente essa troca, assim, não só essa troca de informação, mas principalmente essa troca de energia, né? Assim, nesse dia que eu acho que está todo mundo super presente. Tem muita gente aí, né? Bastante gente. Que está com a gente desde o começo até o fim, né? E comentando e perguntando, e eu acho que não sei, é um momento de celebração, é uma alegria, e eu acho que, assim, falar também que, né, sem esquecer, né, de que a alegria, acho que talvez uma das formas mais legais, né, mais fortes e importantes da gente levar frequência e vibração, né, Vilma? Quando você está na alegria, é uma expansão, né? E é um dos sentimentos
Aí vocês vão lá ver no canal da Vilma. A Vilma tem um canal muito legal. Vou fazer propaganda do teu canal, porque eu acho que tem muito do que a gente está falando aqui. Ela tem um canal no YouTube que chama Sunrise, né, que é um pouco assim, cada um desses pequenos temas que a gente foi falando está lá como uma aula da Vilma. E a inteligência do coração está lá. E eu sou assim, eu faço propaganda porque eu vou lá e, de repente, acho aquilo muito bacana. Já fiz muita divulgação disso, que é fundamental o que você fala lá. Então, já perdi até a fio da meada aqui que eu estava falando. Bom, então, agradecendo. Infelizmente, a gente vai ter que ir terminando, mas eu queria o comentário de vocês final, um recado. Talvez a gente possa terminar usando um recurso, talvez de grounding, talvez né, uma coisa da medicina energética, de alegria, para manter essa energia. O que vocês acham? Fazer nós quatro um movimento aí. Eu cheguei aqui para oferecer uma coisa, mas acabei em receber muito. Então, muito obrigada, senhoras. Adorei ouvir tudo que vocês falaram. Eu sinto muito alimentada e inspirada. Eu também, Márcio, adorei. Eu vou entrar lá na Vilma. Vou também ver mais você, Márcio. Eu gostei muito e para mim foi um despertar estar aqui, conhecer vocês e estar com vocês junto, porque parece que não é um conhecer, né? A sensação desse campo morfogenético que a gente já está dentro dele, né? De qualquer jeito. E quero dizer também que a gente falou pouco, mas o luto, e acho que muita gente está falando no luto, e o luto é um despertar também. E eu fiquei aqui pensando, puxa, uma das grandes discussões da gente, com esse momento que a gente está passando, com tanta gente enlutada, né? Como é que é encarar essa coisa da morte, do luto? Acho que eu gostaria de conversar com vocês também sobre isso. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada, Unibis. Eu acho que a gente já se conhecia. De alguma forma, eu sinto que a gente já estava no mesmo campo de frequência, né? Obrigada, foi muito bom. Bom, eu também aprendi muito, mestras, né? Muito obrigada, Unibis, Miriam, Marjorie, Liane e todos vocês que estão aqui com a gente. E assim, eu acho que tem muitos assuntos mesmo. Obrigada, Miriam, por falar do Sunrise. Eu faço com todo o amor aquele canal para ajudar as pessoas mesmo. E acho que assim, para deixar uma última dica, ou um comentário meu, é a primeira coisa que acho que eu fiz que começou a mexer muito comigo, e eu falo para todos os alunos que começam o curso, acho que a primeira coisa que eu peço para as pessoas observarem a si mesmas, não precisa fazer nada, só observar a coerência delas entre o que elas falam, o que elas sentem e o que elas fazem. Porque vai cair, vai desaguar lá do que a Liane falou, do enraizamento passar pelo coração. Porque a hora que você alinha, gente, você explode em luz. A hora que você alinha o que você sente com o que você fala, a sua expressão torna-se sagrada e a concentração de energia não tem mais gasto. Então, acho que talvez seria uma coisa prática você só prestar atenção e para começar o processo de transformação interna para o despertar. Muito obrigada, viu, Miriam? Todas vocês. Obrigada. Gente, eu queria agradecer de novo a todas vocês. Eu queria dizer que foi um momento único, né? Foi um momento único, um momento super de alta frequência, de explosão de energia. Estou super acordada, estou super energizada. E eu queria agradecer também de novo a Unibis Cultural por proporcionar essa plataforma para essa conversa. E espero que seja a primeira de muitas, né? E que a gente possa voltar a falar de outros assuntos aqui, em outras praias, né? Se Deus quiser, um dia presencialmente, né? Que a gente possa se encontrar e poder e conversar e convidar pessoas, né? Aqui, né? Em Woodstock, onde está a Marjorie, aqui em São Francisco Xavier, onde eu estou, né? No sítio da Vilma,
em qualquer lugar do mundo, né? Na Alemanha, na Rússia, né, Eliane? Qualquer lugar. Então é isso, gente. Na Teosinte, viu? Na Teosinte. No Ateliê de Luz, no canal na Dona Ida, em todas as escolas, mas principalmente dentro de cada um de nós, tá? Então, fique em paz, fique com Deus e todo mundo, gente, um ótimo dia, um ótimo final de semana. E se vocês colocarem, não esquece, a hashtag Despertar 360, Despertar Energia 360, a gente vai reunir esses comentários e vai voltar a interagir com vocês, vai responder o que precisa. Então é isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos.